Bom dia, pessoal. Seguimos aí ainda nas aulas online, né? E estou deixando todo o material gravado porque ainda sigo aplicando a prova paulista seriado para o ensino médio. Então, seguindo em nossas aulas, nós vamos hoje fazer a aula 7. A aula 7 se encontra na página 136 do seu livro do estudante. Então, eu peço que vocês acompanhem toda a aula utilizando o livro do estudante aí nesta página, ok? Vamos fazer também as atividades e a correção. Então, na aula 7, a gente vai falar um pouquinho sobre cargas elétricas e eletrização. Essa aula ela vai ser dividida em duas, que vai ser a 7 e a aula 8, tá? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os corpos eletricamente carregados e vamos falar um pouquinho sobre eletrostática. Os objetivos dessa aula é conceitualizar o que se entende por eletrização. Então, olha lá, observe a tirinha. Em dia muito seco, é comum encostarmos em uma maçaneta ou em uma pessoa e sentirmos um pequeno choque. Quem já sentiu isso? Que triscou em alguém e sentiu aquele choquezinho, né? Ou quando trisca na porta do carro e sente um choque, né? Então, é o que fala aqui na tirinha, ó. A menina vem toda animada e fala: Hoje eu estou com muita energia. E aí ela vai abrir a porta e leva um choque. Mas é um pequeno choque, né, gente? Que tá um pouco exagerado. E a amiga fala: Eu sabia que isto ia acontecer. Então, olha lá, o que provoca esse fenômeno? Em qual situação normalmente isso pode ocorrer? Então, a gente vai ver aí durante a aula por que que acontece isso, né? Que a gente leva esses pequenos choques aí no nosso dia a dia. Então, olha lá, aqui a gente tem a estrutura de um átomo. O átomo, ele é a menor unidade da matéria. Então, todas as nossas coisas, tudo que existe no nosso mundo, ele é formado por matéria. E essa matéria ela é formada por essas estruturas chamadas de átomo. São estruturas que a gente não consegue ver nem a olho nu e nem utilizando microscópio, tá? Ou qualquer tipo de material que tenha aumento, né? Que use a lente como aumento, como por exemplo lupa, óculos, nada, tá? Então são estruturas que a gente não consegue ver. E como que ela é formada? Ela tem um núcleo. Lá no núcleo, a gente tem duas estruturas, os prótons, que aqui está representado em vermelho, e estruturas chamadas de nêutron, que está aqui representado de azul. Em volta desse núcleo, a gente tem eletrosferas, por onde ficam girando uma outra estrutura chamada de elétrons, que ela é um pouquinho menor do que os prótons e os nêutrons, tá? Então, olha lá, o fenômeno de sentir aquele pequeno choque ao tocar em um objeto metálico ou em outra pessoa é causada pela transferência de cargas elétricas. A carga elétrica está relacionada às partículas que constituem os átomos, essas daqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Os prótons e elétrons. Porque os prótons, que aqui em vermelho que está no núcleo, ele carrega carga positiva. Os elétrons, ele carrega carga negativa. Carga elétrica final de um corpo. Então, olha lá, quando o corpo passa por um processo de eletrização, ele fica com uma quantidade desequilibrada de prótons e nêutrons. Então, ou a carga positiva está maior em quantidade, ou a carga negativa está maior. Isso a gente fala que ele está eletrizado. Agora, ele pode estar eletrizado negativamente. Então, é quando a sua carga final é negativa, ou seja, ele está com mais carga negativa do que positiva.
Quando está eletrizado positivamente, dizemos então que a carga final é positiva, ou seja, tem mais carga positiva. Já quando o átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, dizemos que ele está neutro ou que a carga é nula. Então, olha lá o que acontece para a gente levar o choque, esses pequenos choques, né? A carga elétrica de um corpo pode fazer com que ele interaja com outros objetos por meio de força elétrica, resultando em fenômenos de atração ou repulsão, que é o que a gente viu também na aula anterior do ímã, né? A gente já viu que quando eles estão opostos, eles se atraem. Quando eles são iguais, a carga elétrica é igual, ela se repele. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então, carga diferentes, positivo com negativo, eles vão se atrair. Quando é positivo com positivo, eles vão repelir. Quando é negativo com negativo, eles também vão repelir, tá? Então, ó, cargas opostas causam fenômeno de atração. Cargas iguais causam o fenômeno de repulsão. Assim como a gente viu na aula anterior, né? Logo, corpos com cargas finais iguais vão se repelir, enquanto corpos com cargas finais diferentes vão se atrair, que é o que está exatamente aqui na imagem, né? Na figura. Então, qual a explicação, né, para os choques? Então, ó, quando um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro, as cargas do corpo neutro se redistribuem. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem o balão e a gente tem uma barra. Vejam que o balão ele possui mais cargas negativas do que cargas positivas. A barra está parecendo que ela tem a mesma carga, ou seja, ela está neutra, né? Tem cargas negativas e positivas em mesma quantidade. Então, o que vai acontecer? Quando a gente triscar esse balão nessa barra que está neutra e o balão está eletrizado negativamente, vai acontecer o choque, porque essas cargas positivas elas vão passar para o balão para neutralizar esse corpo, tá? Então, por isso que acontece o choque, porque tem passagem de carga elétrica, né, de um corpo para o outro, tá? Então, quando a gente trisca em uma pessoa, por exemplo, isso quer dizer que está passando energia de uma pessoa para outra. Então, uma dessas duas está eletrizada, ou positiva ou negativamente. E aí, quando trisca na outra e dá o choque, uma passou a carga elétrica para a outra, tá? Então, olha lá, as cargas opostas do corpo neutro são atraídas pela carga do corpo eletrizado. Foi o que eu acabei de falar, né? Já as cargas dos mesmos sinais são repelidas entre si. Isso cria uma separação de cargas no corpo neutro. Essa separação de cargas faz com que o corpo neutro seja atraído pelo corpo eletrizado. Vamos aí, verdadeiro ou falso? O que ocorre quando um corpo neutro se aproxima de um corpo eletrizado? E aí, qual vocês acham que é verdadeira? Ó, o corpo neutro se torna eletricamente negativo? O corpo neutro atrai cargas positivas? O corpo neutro sofre separação de cargas e é atraído? O corpo neutro perde suas cargas negativas? E aí, o que vocês acham que vai acontecer aí? Muito bem para quem respondeu esta alternativa. O corpo neutro sofre separação de cargas e é atraído. Vamos seguir aí nos slides. Então, ó, explicando os choques. Então, a imagem mostra, né, a carga elétrica passando aqui da maçaneta para a mão aqui dessa pessoa. Por que isso acontece? Ó, quando acumulamos cargas elétricas no nosso corpo, ao tocar em algo com carga oposta ou neutro,
ocorre uma descarga elétrica devido à força de atração entre cargas. Então, essas cargas, né, que estão diferentes, ela vai passar de um corpo para o outro. Por isso que acontece o choque. Alguns fatores contribuem para o acúmulo dessas cargas, como por que, né, que acontece esse acúmulo de cargas diferentes. Então, olha lá, o que contribui? Quando o clima está mais seco, né, com baixa umidade, isso dificulta a liberação de cargas elétricas em excesso. Então, quando está com o tempo mais seco, né, isso acontece com mais frequência, tá? E também por causa das roupas ou tecidos sintéticos, que tendem a gerar atrito durante o uso. Então, uma blusa, né, uma calça que fica passando pelo corpo quando você está andando, isso vai gerando atrito e faz com que gere essa diferença aí de carga elétrica, tá? Então, o que facilita a transferência de elétrons entre os materiais. Olha lá, o acúmulo de cargas elétricas em um objeto ou um corpo é chamado de energia estática. Então, quando a gente tem, né, esse acúmulo de carga elétrica diferente, a gente chama de energia estática. No geral, os pequenos choques causados pela energia estática em nosso corpo não causam problemas. São bem pequenos, né, gente? A gente não causa nenhum dano no nosso organismo ficar levando esses choques. Só é meio chatinho, né? Mas a gente não sofre nenhum dano. Mas em outras situações, a descarga de energia estática pode causar riscos e danos a materiais elétricos. Pode inclusive causar incêndios, né? Choques podem provocar incêndios e explosões em ambientes com materiais inflamáveis, principalmente, né? Ou pode causar aí o dano no equipamento. O pequeno choque pode prejudicar componentes elétricos delicados, então pode estragar o aparelho, né? Ele não funcionar mais por causa do choque, tá? E aí chegamos na atividade do seu livro, do estudante, tá? Essa atividade, ela se encontra na página 138 aí do seu livro. Então, vamos fazer e depois a gente vai corrigir, tá bom? Olha lá, leia o texto e atirem a seguir. Um gerador de Van de Graaff. Esse gerador, gente, não sei se vocês já viram, aquela bola que quando a gente põe a mão em cima dela, fica um pouquinho com a mão lá em cima e aí o cabelo começa a arrepiar, tá? Inclusive, aí na escola tem. Depois a gente vê com o professor de física para montar, ver se ele consegue montar. Então, esse gerador é um dispositivo que acumula grande quantidade de carga elétrica, utilizando o atrito. Ele foi inventado por Robert van de Graaff, por isso que o aparelho leva o nome dele, né? Em 1931. E é amplamente usado em laboratórios de física e na pesquisa de física de partículas. Além de uso experimental, o gerador de Van de Graaff também é utilizado em museus científicos para realizar um efeito bastante engraçado, que é arrepiar os cabelos das pessoas que tocam nele. Então, olha lá, tem a tirinha, né? O gerador de Van de Graaff, que está aqui na primeira imagem. E aí vem o menininho e fala assim: Lisa, mudou o shampoo? Aí ela vai falar: não, é efeito da eletricidade estática. Olha lá, com base na leitura, responda. Olha que ele aqui na imagem, né? Com a menininha tá com a mão no gerador e o cabelo dela tá arrepiando, né? Então, olha lá. Na tirinha, a personagem Lisa diz que seu cabelo ficou arrepiado devido à ação do gerador de Van de Graaff. Como isso acontece? Porque quando a gente põe a mão nele, acontece isso no cabelo, tá? 2. Quando uma pessoa acumula carga elétrica, após tocar o gerador, o que ocorre se ela se aproximar de um objeto com carga neutra?
3. Se uma pessoa estiver eletrizada e tocar em outra pessoa que esteja com carga nula, o que acontecerá? Então, 10 minutinhos, tá? Para vocês responderem essas questões. O professor vai dar pause aí no vídeo. E após passar esse período, a gente vem com a correção. Vamos lá, pessoal. Vamos então fazer a correção desta atividade. Lembrando que você não precisa escrever no seu livro como está aqui no material, tá? Você pode escrever com as suas ideias, com as suas palavras, desde que tenha a mesma ideia que está aqui. Então, olha lá, na tirinha, a personagem Lisa diz que seu cabelo ficou arrepiado devido à ação do gerador de Van de Graaff. Como isso acontece? Então, por que, né? Que quando a gente põe a mão lá no gerador, acontece isso no cabelo. Então, olha lá, na tirinha, a personagem Lisa mencionou que está com o cabelo arrepiado devido à ação do gerador de Van de Graaff. Isso ocorre porque o gerador acumula uma grande quantidade de carga elétrica. Quando Lisa se aproxima dele, ela também adquire carga elétrica. Então, quando a pessoa põe a mão lá em cima dele, toda aquela carga que está nele vai passando, né, para o seu corpo. Como os fios de cabelo possuem cargas semelhantes, eles se repelem entre si, fazendo com que o cabelo fique arrepiado. Então, olha lá, por isso que a gente arrepia o cabelo quando toca lá, né? Então, é por conta dessas cargas semelhantes do cabelo, ou elas são todas positivas, ou elas são todas negativas, e elas vão se repelindo e o cabelo vai subindo. Questão 2. Quando uma pessoa acumula carga elétrica, após tocar no gerador, o que ocorre se ela se aproxima de um objeto com carga neutra? Então, eu coloquei minha mão lá, fiquei lá um tempinho, e isso vai me gerar uma carga, né, dentro do meu corpo, em excesso. Eu vou sair dali e triscar em um outro objeto de carga neutra, tá, gente? O que vai acontecer? Olha lá. Se uma pessoa acumular carga elétrica após tocar no gerador de Van de Graaff e se aproximar de um objeto neutro, as cargas opostas do objeto neutro serão atraídas pela pessoa. Dependendo da proximidade, pode ocorrer uma transferência de cargas entre a pessoa e o objeto neutro, ou seja, uma pequena descarga elétrica. Então, quando a gente põe a mão lá nesse gerador, toda aquela energia vai passar para o seu organismo. Então, você vai ficar com cargas em excesso, ou positiva ou negativa, né? E aí você vai triscar em um objeto neutro, você vai levar aquele choquinho, né? Porque a carga que está no objeto, né, vai passar para o seu corpo, para tentar neutralizar. 3. Se uma pessoa estiver eletrizada e tocar em outra pessoa que esteja com carga nula, o que acontecerá? Olha lá, se a pessoa carregada eletricamente encostar em outra com carga neutra, ocorrerá uma transferência de elétrons entre elas até que ambas alcancem o equilíbrio de cargas. Isso pode causar uma pequena descarga elétrica, equalizando as cargas entre as duas. Então, novamente, o choque, né, gente? Por quê? Neutro e nulo é a mesma coisa, tá? Então, vai haver o choque porque vai passar a carga de uma pessoa para outra até que as duas estejam com a carga toda nula, tá? Vamos lá, como a gente pode evitar, né, esses pequenos choques? Uma das formas de evitar danos causados pela energia estática ao manusear componentes eletrônicos é utilizando uma pulseira anti-estática. Porque, gente, os aparelhos eletrônicos já é um pouco diferente, porque a eletricidade tem aquela eletricidade que vem da tomada, então pode ter uma carga ali acumulada muito grande, né? E você levar um choque que pode ter danos maiores aí no seu corpo, tá? Quando a gente tem esses pequenos choquezinhos, eles não causam danos, né? Mas aqui está falando que a pessoa vai manusear um componente eletrônico, né? Então, pode ser que esse choque seja
mais alto, né, e cause um dano aí no corpo da pessoa. Então, existe essa pulseira que não deixa, né, a pessoa levar o choque. Por que que isso acontece? Ó? Essa pulseira permite a dissipação das cargas acumuladas no corpo por meio de um fio de aterramento. Então, vendo que tem um fio aqui, né? Evitando que a eletricidade estática entre em contato com os componentes e os danifique. Tem muitos aparelhos também que tem, né? Esse fio que é aquele chama de fio terra, né? Que tem que estar encostado no chão para essa descarga elétrica poder percorrer por ele e ir embora, tá? Vamos para o aprofundando desta aula. O aprofundando, ele está aí no seu livro do estudante, lá na página 140, tá? Então, olha lá, duas partículas carregadas estão em repouso no vácuo. Sabendo que uma delas tem carga positiva e a outra carga negativa, analise as afirmativas abaixo. Então, aqui a gente vai precisar julgar quais são verdadeiras, quais são falsas, né? Porque aqui na alternativa que a gente tem que marcar, tá assim, ó, apenas a 1 está correta, ou a 1 e a 3 estão corretas, apenas 2 e 3 estão corretas, ou todas as afirmativas estão corretas. Então, a gente tem que ver quais são as que estão corretas, tá? Então, ó, 1. As partículas se atraem mutuamente, pois cargas de sinais opostos geram uma força de atração. Ó, os sinais opostos geram uma força de atração. E aí? 2. Se ambas as partículas possuem cargas do mesmo sinal, positivas ou negativas, elas se atrairiam. Então, novamente, né? Sinais, mesmo sinal, elas vão se atrair. Ó, aqui tá falando ao contrário do de cima, né? Aqui tá falando que os sinais opostos se atraem. E aqui ele tá falando que o mesmo sinal se atrai. Qual será que tá correta? Então, ó, 3. Se uma das partículas tivesse carga negativa e a outra fosse neutro, haveria uma atração entre elas, devido à redistribuição das cargas do corpo neutro. E aí, qual vocês acham que é as alternativas que estão corretas? 1, 2 e 3. E depois, qual vocês acham que tem que marcar aqui embaixo? Muito bem, para quem marcou a letra B, ó, apenas 1 e 3 estão corretas. Porque, gente, ó, a 1, realmente sinais opostos, força de atração, né? Mesmo sinal, repulsão, eles não se atrairiam, né? Eles vão se repelir. E a 3 também está correta, né? Acabamos de ver isso daí. Um corpo eletrizado, ele vai ganhar carga de um corpo neutro para também se tornar neutro. Então, apenas 1 e 3 estão corretas. Então, marquem aí a letra B. Aqui, novamente, ele errou, né? De não aprofundando. Ó. Lembra que tinha uma aula também, né? Que ele marcou, fez isso aqui, ó. Marcou uma aqui e pôs o verdinho aqui embaixo, tá? Mas a letra B mesmo. 1 e 2 estão corretas, tá? Marquem o seu livro, faça a correção das atividades. Deixem o livro com todas as atividades que estamos realizando nas aulas online completos, tá, gente? Que assim que retornarmos, eu vou dar visto em todas essas atividades, ok? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchauzinho.